É, vamos falar agora sobre determinados orixás que as pessoas falam assim, Babá, é Oxalá? Não é Oxalá. E às vezes eu fico assim, sem saber o que dizer. Porque quando nós falamos Oxalá, nós queremos falar de todos aqueles santos que são ou usam branco. Mas como que isso determina? Basicamente, todo orixá, ele veste o branco. Todo orixá, ele é funfum. Exu é funfum. E no decorrer da situação, foi que ele mudou as coisas. E nós temos, então, vários orixá dentro dessa situação, em que nós falamos, olha, Exu é um orixá que ele é funfum. Exu é um orixá que ele veste cor. Exu quebra todas as regras, porque ele ao mesmo tempo é funfum, ele ao mesmo tempo ele não é funfum. E é importante isso nós entendermos. Só quem tem Exu na cabeça sabe o que eu estou dizendo, porque uma hora é e outra hora não é. E essa é a grande situação de Exu. E Exu, ele abre um caminho para determinados outros orixás possam chegar e vir. Então nós temos orixá que são considerados aqueles funfum, e as pessoas perguntam assim, mas orixá funfum é o Oxuguian e o Oxalufã. E eu vou dizer, se você só conhece esses dois são também. Mas tem mais de 200 também que são dentro disso. Porque o Oxuguian nós falamos assim, é um orixá funfum, é um Oxalá novo. Oxalufã é um orixá funfum e é um Oxalá velho. E aí? Só tem um novo, só tem um velho, e o que está no meio? Os orixás que estão no meio não se fala. Então vamos repetir. Existem os Oxalá novos, os Oxalás de meia idade e os Oxalás velhos. Essa é a grande situação. E dentre os Oxalás existe o orixá feminino e o orixá masculino. Aí o candomblé em si, quando não tem o conhecimento de Ifá, só conhece dois Oxalá e do sexo masculino. Vocês veem o que já diz isso. Porque veja só uma coisa, quando nós começamos a nossa vida, nós escutamos sempre o nosso pai e nossa mãe dizer, olha, vai ser alguma coisa na vida, tem que estudar. Estuda. E a pessoa entra para o candomblé e não estuda, não sabe, não conhece, ainda fala errado da religião. E isso é muito ruim, porque a nossa religião é uma religião maravilhosa. É uma religião que você tem de Ogum a Oxalá, são orixás maravilhosos. Maravilhosos, sim. Você tem Ogum, você tem Oxó, você tem o Molu, Xangô, o Xumari, Iruco, Ibeje, Onira, Oiá, Iemanjá, Nanã. Tudo isso forma um cenário maravilhoso. Mas
nada disso seria perfeito se o candomblé não tivesse Exu. Exu é a equação que precisava. Você pode fazer de tudo de algum a Oxalá. Se você não tiver Exu, bom, não vou nem dizer nada. E dentro disso, quero colocar a situação do que nós vamos falar. Mas antes de falar também que eu atendo para jogo de búzio e ebó, tá? Vou te pedir para você dar um joinha lá no canalzinho lá nossa, lá no YouTube. Nós precisamos disso e que ajude também a divulgar, tá? Isso é importante para a nossa religião. E hoje nós vamos falar de Obalufã. Obalufã, importantíssimo. Importantíssimo, juntamente com o Emoú. Aí as pessoas dizem assim, a Emoú é uma Iemanjá branca. Não, ela não é uma Iemanjá branca. Emoú é um orixá das águas que representa a espuma das águas, tanto do mar quanto de rio, tudo quando forma aquela espuma branca, ali está Emoú. Mas eu vou começar a falar de Obalufã. Onde que Obalufã chega e entra dentro do candomblé, dentro do culto de Egum e dentro do culto de Iami? Olha só. Obalufã e Emoú viviam, eles não eram muito queridos em si pelos demais orixás, porque eles eram monogâmicos, ou seja, Obalufã não tinha muitas esposas, ele quis apenas uma, ele era apaixonado por Emoú, ele não quis outras mulheres, quis apenas ela. E assim viviam lá tudo, até que Exu passando por lá, eles ofereceram uma oferenda, né? Para que Exu pudesse ajudar eles, sair de tamanha penúria, tudo. E Exu perguntou, Obalufã, o que o senhor faz? O que faz? Aí o Obalufã chegou e mostrou um pequeno tear de algodão que ele fazia fios e tecidos. Exu disse, então, vou te ajudar. E assim foi. Exu, tá, conseguiu mostrar que os homens estavam mal vestidos. Tá? Não sabiam se vestir, fazer as roupas, que as roupas eram grosseiras, de pele de animais, tudo, e que a moda seria roupas de fio de algodão, em que Obalufã fazia. E aquilo trouxe muita prosperidade para o Obalufã. E o Obalufã, em determinado momento, tudo, em que ele viu Egum se movimentando, tá, sem roupa, que seriam os espíritos, tudo precisavam, ele confeccionou uma roupa, bonita roupa, colorida, tudo, porque ele diz que ali Egum, Babá Egum, é a vida vindo da morte para dizer que lá existe vida e que a vida não acabou. Então ele chegou e fez. E nesse momento, Iami e eu sou vendo Egum vestido com as roupas, dançando, fazendo aquilo tudo alegre, e a mim mandou que o pássaro dela pousasse sobre Obalufã e sobre a roupa. E ali desce o encantamento para que os homens também pudessem chegar e fazer. Obalufã ensinou os homens a se vestir, fazer roupa para orixá, fazer a roupa de Egum e todas as outras situações que fosse preciso. Obalufã e Emoú também representam a vida do casal, a vida de casado, quando as pessoas vão pedir bênção ao pai de santo, ao mãe de santo, para que abençoe a união, né, a comunidade, porque na realidade no candomblé, quem se faz a cerimônia são os noivos,
que apresentam tudo perante tudo, desejando viverem juntos. E ali fazem com mel, com a terra, com o dendê, o salto, aquela cerimônia, não existe sacrifício nenhum. E eles estão vestidos de branco, usando a bengala, né, que é o duduá, que é aquele momento em que ele pode utilizar aquela bengala, aquela situação, tudo. Mesmo o noivo não sendo iniciado, ele usa a roupa litúrgica, a noiva também, colocam tudo lá fora. E nesse momento, tá, que eles foram chegar e dizer, o Balufã falou uma coisa interessante. Emu, venha morar comigo, porque a partir deste momento, meus amigos são seus amigos, o meu mundo é o seu mundo, e a minha vida é com você. E Emu respondeu para ele, o Balufã, irei morar com você, mas levarei comigo os meus amigos, que agora são seus amigos. O meu mundo agora é o seu mundo. E tudo que temos, vamos compartilhar. E assim foi. Tá? É um casal que, quando você chega e joga no búzio, ele respondeu, a cabeça de Obalufã, não importa. Obalufã veio, o segundo santo é Emuú. Emuú veio, o segundo santo é Obalufã. Eles só andam juntos. Não existe fazer um sem a presença do outro, e se vira com um, vai virar com o outro. Não existe, eu sou de Obalufã com o Ogum. Não tem. Eles vêm junto na cabeça. Eles trazem todos os filhos de Obalufã, e Emuú tem equilíbrio na vida, tanto financeira, quanto emocional, saúde, prosperidade, até mesmo com os filhos. Quando isso não acontece, porque a pessoa está passando por algum problema que está gerando um desequilíbrio e que tem que se cuidar espiritualmente. Senão também, né, não dá. Emuú e Obalufã, Emuú, as pessoas são metódicas. As pessoas têm que ser honestas, não podem querer enganar ninguém, porque o Balufã e Emuú, quando eles falaram que o mundo é de um e de outro, tudo, ou seja, eu não vou te enganar e você não vai me enganar, a verdade sempre estará conosco. E essa é uma situação importante. Os filhos também deles tem uma tendência a crescer na vida, conseguir tudo que tem. Mas é necessário também que se cuide. Não pode se deixar esse orixá de lado. Esse é o ibá dele. As pessoas perguntam assim, não, porque o ibá deles é redondo, é oval, é isso, é aquilo outro. Como que é o assentamento de Emuú e como que é o assentamento de Obalufã. Eles ficam no mesmo assentamento. Não coloquem assentamento separado. Eles convivem junto. Eles convivem junto. E o principal, branco, não use roupa escura. Eles não gostam de sujeira. Amanheceu o dia, tome um banho. Comece o dia, se você é filho de Emuú, de Obalufã, de banho tomado. Não adentre o dia de corpo sujo, porque eles, junto com a Jagumali, são aqueles que vão saudar o Olof. Logo assim, no primeiro ou nos primeiros raios de sol. Então é importante que você acordou, você faça você ará do seu corpo, você tome um banho.
preferencialmente sabão de coco, sabão da costa, tudo. Você tirou aquela energia toda do sono, das coisas que passou durante a noite, tudo. Aí saiu naquele sabão. Aí sim você vai, toma o seu banho perfumado, faz outra situação. Mas dê preferência sempre a roupa limpa. A roupa não pode estar suada, a roupa não pode estar com aspecto, estar cansada, nem nada. Elas têm que estar com energia. E isso é muito importante. Importante demais. Emu e Obalufã, não existe pobreza para eles. Tá? Os filhos deles têm uma tendência a terem recurso financeiro, se manterem, conseguir tudo. Alguns, dependendo da idade, tudo mais tem. Não são pessoas de terem muito parceiro da vida. Se equilibram com uma só pessoa e costumam ir. Mesmo que tenha aqueles desentendimentos momentaneamente. Bom, o que se pede para Obalufã e Emu? Meus irmãos, família. Família é importantíssima para esse orixá. O convívio familiar, a casa, o relacionamento antes dos filhos, durante os filhos e depois que os filhos se vão e fica o casal. Ali está eles. Em todo momento. Emu, a espuma branca. Eu costumo saudar muito o Emu nas ondas do mar. Aquela espuma branca que vem ali, eu chego, minha mãe Emu, o Obalufã está ali. No rio, quando sai, bate aquela cachoeira, sai aquela espuma branca da água, chega ali. Emu também. O branco. Ela gosta muito de flores brancas. Tá? Costumo dar palma branca, rosa branca para ela. E uma das comidas principais dela é o mingau de coco, que nós conhecemos como manjá. Vamos colocar para eles um manjá, tudo ali, secozinho, uma canjica, muito importante. Agora quero colocar uma coisa, eles não são um orixá velho arquétipos. Eles são um orixá de meia idade, que trabalham, que movimentam tudo, porque tanto o Emu quanto o Obalufã, enquanto ela fazia depois lutear os fios, o Obalufã já produzia as roupas. Veja bem a importância deles estarem trabalhando junto. Eles não se perdem. E isso é importante. O equilíbrio. E muitas das vezes as roupas deles eram feitas através dos fios que Emu fazia. Mas é importante saber que Ogum usava a roupa de Mariú, mas passou a usar o azulão. A roupa dele confeccionada em azulão. O verde. Exu vermelho e preto. O Xumari amarelo com risco preto. Porque o Obalufã que criou essa situação. Mas, em determinado momento, ele presenteou quem? Onira. Quando ele não sabia o que chegar e fazer, mas ele viu o barranco desmoronar e a água levar, e aquela cor que a água ficava, água com barro vermelho assim, quando chegou, foi quando ele criou a cor de Onira, porque foi o Obalufã o responsável pela cor dos orixás que nós conhecemos hoje. Para Airá, ele criou o branco com prata, branco com vermelho e o branco com duas tonalidades para também Airá
o branco com vermelho para Irá, o branco com marrom para Xangô, o branco com prata também para Irá. E são situações que nós temos que chegar e ver, porque ele também criou as roupas de Baba Yaga, ensinou os homens a chegar e fazer e a se vestirem. Tá? Então podemos dizer que ele era o alfaiate dos homens. Ele ensinou a humanidade a não mais usar roupa de pele, mas usar roupa confeccionada com fios naturais. E isso é importantíssimo, a você enfeitar onde você vai comer, colocar as coisas. E por que ele usava o branco? Porque ele presenteou Olof com pano branco. E Olof, a partir daquele momento, passou a chegar e utilizar. E em cima da cadeira de Oduduá sempre existe o alá branco, que é onde o pai de santo senta. O pai de santo não deve, ou a mãe de santo também, sentar sem a cobertura, o alá sobre sua cabeça. Porque o que está dizendo aquele alá? A mesma coisa que isso aqui, que por maior que eu seja, Deus está acima de mim. E aqui diz isso. O Equeté, o bioco, o chapéu, né, que nós falamos sobre a cabeça, como o ojá das mulheres, tudo é para lembrar. Ela pode usar o ojá do tamanho que for, mas Deus é maior do que ela. Ela pode botar as orelhas que forem, mas Deus é maior do que ela. Então, o Balufã nos mostra sobre isso. E ele determinou que o Babalorixá ou Ialorixá, ao sentar na cadeira, tem que ter o alá sobre a cadeira. Por que esse alá? Para ele saber que ele, por maior que ele ache que aqueles são menores, sempre vai existir uma pessoa acima dele e ele está subordinado àquele que o criou. E isso é importante para que nós possamos refrear o nosso ego, a nossa vaidade, porque às vezes nós falamos, não, eu não vou adobar, eu não vou abaixar, eu não vou tomar benção. Isso é ego, é vaidade. E na Bíblia diz vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E nós devemos lutar, porque o candomblé, ele é uma religião, não é para te salvar de nada, não. Ele é uma religião para te fazer evoluir e crescer. Então, a primeira coisa que você tem que evoluir e crescer é você saber que você é uma pessoa inteligente, é uma pessoa culta e esclarecida. Mas, aquele que você considera o índio, o selvagem, o ignorante, crer em Deus da mesma forma e arduamente, fervorosamente como você. E embora você possa chegar e colocar prata, porcelana, ouro, joias, que você tem mais recurso, roupas bonitas, ele colocou apenas o quê? Terra, um pouco de água numa botija, algumas coisas que ele encontrou no meio ambiente dele, mas o culto ao Criador não é algo que só o intelectualizado ou aquele que raciocina muito tem. Tanto o selvagem como crer num Deus superior. E isso aqui sobre nossas cabeças mostra isso. Xangô, em determinado momento, ele se julgou maior do que todos. E foi quando ele perdeu o reino dele e foi parar na terra dos mortos. Mas presta só atenção. O desespero dela foi tamanho de resgatar Xangô, que ela foi pedir a um e a outro, a um e a outro, e quando foi perguntar aos ancestrais,
ao orixá chamado Egungun. Presta atenção, quando nós falamos Egungun, tem um orixá que tem esse nome, e ele representa também nossos ancestrais. Egungun falou que ela poderia entrar na terra dos mortos, mas não entraria de vermelho, porque era proibido. E ela, desesperada, ela procurou quem? O Balufã. O Balufã confeccionou uma roupa branca para que Oiá, e ela assim entrou no mundo dos mortos, quando ela passa a ser chamada Oiá Balé, Oiá dos mortos. O balé é a morte. Então presta atenção, o Balufã em todas as situações, Emuú, porque se o Balufã fez a roupa, Emuú fez o fio que deu o tecido. Vamos prestar atenção nisso. A roca é Emuú. E não se faz nada, não se dá bênçãos, tá? Ou não se pede paz entre marido e mulher, que chega e tem, sem você se dirigir ao Balufã e Emuú. São de suma importância a eles. E muitas vezes os filhos deles não dão essa importância a ele, não dão essa situação. Recentemente, através de um jogo, o Balufã e Emuú mandou um recado para uma pessoa, tá? E mandou dizer o quê? Passou já algum tempo, você cresceu, mas estou contigo. Você nasceu e você viveu na minha casa, está em outra agora, mas eu estou contigo e não te abandonei. É importante isso. O Balufã e Emuú é um orixá, são orixás Funfun, em que eu tenho o maior carinho, a maior devoção a eles. E quando eu tomei minha obrigação de 7 anos, eu vesti branco, com bordados em branco, em homenagem a eles, que eu poderia não estar de branco, mas quis chegar e fazer. Para mim era importante porque havia recebido os fundamentos deste orixá, deles dois chegar e fazer. Isso é muito importante, você chegar e ser querido pelo orixá, porque você está sendo querido por um povo espiritual, aqueles que te têm. E assim eles ensinaram também a fazer roupas dos Abecu, roupas de Ebiurum, toda o vestiário dentro da religião afro-brasileira vem através de Emuú e o Balufã. Isso é importante que nós tenhamos sempre essa situação. E sempre que possível, vamos nos dirigir a eles. Vocês vão ver, eu e a Gibonã Mideji, que é a mãe criadeira, em determinado momento nós estamos de branco. É uma homenagem, inclusive se vocês repararem na foto, ela está com o pé no chão, porque assim Emuú exigiu, não permitiu que ela, se não estivesse calçada, não, ser descalço, pé na terra. E assim seja. A grande passagem de uma vida para outra, nós vemos muito chegar e dizer, não, porque o luto no candomblé é o branco. Não, meus irmãos, a alegria no candomblé é o branco. Porque no branco é que nós nos libertamos das mazelas do corpo, das prisões, dos grilhões. E retornamos à pátria espiritual. E a passagem que tem nesse meio, através de Nanã, no momento em que Nanã veste branco. É importantíssimo nós entendermos sobre isso. É muito triste porque a nossa religião, as pessoas falam de um monte de coisa, de fundamento, tudo, e as histórias, os itãs, tudo que estão, não se fala mais. Não se tem conhecimento. E dentro disso, vou pedir a vocês para que ajude a divulgar esse vídeo, para que a gente possa levar esclarecimento às pessoas.
tá? Conhecimento, falar de determinados orixás, para que isso possa ajudar a nossa religião. Você não está ajudando aí o Babá, o orixá de Xande de Exu, você está ajudando a espiritualidade, você está ajudando a religião e você está ajudando a pessoa com que você encaminha alguma coisa que possa esclarecer ela e ela levar aquele conhecimento. Meus irmãos, vou mandar o meu paó, né? Vou bater um paó para aquela turma lá que está lá em Minas Gerais, em Araxá, aquela turmazinha lá de Magé, da Piedade também, o pessoal ali do Meia, o pessoal lá de Niterói, o pessoal do Brasil também. E aquelas pessoas que estão também em Portugal, em Espanha, que normalmente assistem os vídeos no YouTube e depois me perguntam: olha, as traduções que são feitas do tradutor, muitas vezes não estão corretas, e não é. Porque, veja só uma coisa, eu falo muito sobre o já falecido Bauareté Jadir. E na tradução saiu Jardim, o que não é. Vou pedir a todos que na noite de hoje, cada um mentalize o seu orixá, pedindo bênçãos e bênçãos também, e lembrando que nós estamos tentando cobrir o nosso axé. Estou precisando da ajuda de todos, da prece, dos pedidos de tudo. Não é só financeiramente, não, mas você pedir ao seu orixá, você pedir ao seu povo de rua, você pedir para que dê caminho, que a gente chegue lá. Eu preciso disso. Todos os pensamentos unidos numa só corrente, num só momento. Em nome de Olof, ou se você preferir, Olodumare, Olorum, em nome do sagrado, que pode ser o Vodum, que pode ser o Enquice, que pode ser o Orixá, o Eledá. Vamos junto, porque a caminhada é longa e o tempo urge como um leão à nossa volta. Axé e Laroi!